Então, está entrando aí. Então, vamos começar a segunda parte do nosso simpósio com a mesa redonda Literatura e Audiovisual, Enlaces Intermediáticos. Bom, boa tarde a todos e a todas. Vou apresentar a professora Maristela Gonçalves Souza Machado, que é quem vai mediar essa mesa redonda de hoje. A professora Maristela é professora de literaturas na Universidade Federal de Pelotas, é graduada em letras pela Universidade Estadual de Campinas e mestre e doutora em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, ela realiza um pós-doutorado na Universidade Federal de São Paulo, sob supervisão da professora doutora Ana Luísa Ramazina Girardi. Agora eu passo a palavra para a Melissa, que vai apresentar as nossas palestrantes de hoje. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou apresentar a professora Cristine de Matos. A professora Cristine é docente da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela possui graduação em Letras pela Universidade de São Paulo, mestrado em Letras também pela Universidade de São Paulo e doutorado em Letras pela Universidade de São Paulo. Ela fez pós-doutorado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e ela participa também do nosso grupo intermídia da professora Thais. A professora Maria Cristina, ela é professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela possui graduação em Letras pela Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ela possui mestrado em Literatura Brasileira na mesma universidade e doutorado em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela fez estágio pós-doutoral em intermedialidade em dezembro de 2019 pela Universidade Federal UFF Fluminense. E ela também é membro do grupo Intermídia, liderado pela professora Thais Flores Diniz. Obrigada. Obrigada, meninas. Então, agora eu passo a palavra para a Maristela para abrir a mesa. Então, é com muito prazer, então, que a gente vai dar início à mesa redonda Literatura e Audiovisual, Enlaces Intermediáticos, né? As professoras ficarão à vontade, podem usar mais do que 30 minutos, né? Eu gostaria de saber como preferem, se responderão perguntas à medida que forem aparecendo, ou preferem que a gente organize para, no fim da fala, passar essas perguntas para vocês, né? E também a ordem de quem começa, a gente quer fazer uma coisa realmente muito informal, bem à vontade. Boa tarde, então, Cristine, está aí? Não estou vendo. Boa tarde. Oi, Cris, boa tarde. Bom, é uma alegria estar aqui, uma honra também, depois, inclusive, daquela emoção da oficina de manhã da nossa querida colega Ana Cláudia Munari, foi, assim, maravilhosa, e ela fala de coisas que estão, assim, dentro da gente, na nossa prática, né, na nossa alma, né, porque a gente tem que dizer alguma coisa, assim, bem profunda. Então, eu também agradeço estar aqui. Cristine, nós combinamos, né, uma estrutura, mas você sugere alguma mudança, alguma coisa? Eu? Não. Ela perguntou para a gente a questão do debate com os participantes, né? Você, não sei, por mim, pode ficar livre para as pessoas interromperem, perguntarem durante a apresentação. Não sei o que você prefere, Cris. Não, para mim também. Primeiro. Então, sim, tá bom. Eu acho que fica ótimo assim, porque até algumas coisas eu também gostaria de ficar perguntando, falando assim ao mesmo tempo. Então, eu acho que a gente pode fazer uma mesa, né, um diálogo, né, um convite para todos participarem, sentarem ou ficarem em pé na nossa mesa, que vai ser muito bem-vindo. Então, Cris, você passa os slides? Sim, eu estou vendo aqui, para compartilhar, só um minuto. Bom, agora entrou. Deixa eu ver a janela aqui. Vou colocar a janela primeiro, né? Só um minutinho, que já está entrando. Compartilhar, vamos ver. Vocês conseguem ver? Ainda não. Não? Não.
Às vezes demora um pouquinho, vamos ver. Apareceu aí para vocês? Não. Esse tem que autorizar ou não precisa o compartilhamento de tela? No Zoom Não, precisa. já tem aqui um negócio para Já tem, compartilhamento. né? Então, eu coloquei... aqui tem guia do Chrome, será que é isso? Será que tem que me apresentar agora? Olha, eu acabei Agora de colocar aqui como organizadora. Vamos ver se agora vai. Eu estava no item errado. Vamos ver. Está entrando aí para vocês? Agora tá. Beleza. Se eu colocar aqui no início... Mas esse é o... botar no comecinho. É que ele está meio travado, estou tentando aqui. Ele está começando a ler. Ficou bem alto aqui. Tá indo, tá indo. Agora foi. Para mim, aqui foi. Eu vou projetar. Tá, eu te aviso quando for para passar para o seguinte, aí fica tranquilo. Isso. Vocês estão conseguindo ver? Tá tudo certo. Tudo certo, a imagem grande. E nos ouvindo também, Ana? Também? Sim, tá ótimo. Bom, então, boa tarde mais uma vez. Aí, eu gostaria de começar, de abrir essa fala, pensando um pouco, a gente inclusive faz o link com a oficina da manhã, nessa questão da leitura, porque o ler, o modo de ver, o modo de ser, o modo de enxergar, diz muito do que nós somos e como nós estamos trabalhando, como nós estamos olhando. E eu sempre penso que a nossa leitura, já desde muito, não se resume à parte visual, não é só o olho, né? Nós lemos com o corpo inteiro, com todas as sensações, com toda a percepção empírica e além do empírico que nós temos, que nos atravessa. E em termos assim de uma prática específica, eu queria trazer duas frases que eu considero assim muito importantes pela literatura no entendimento da leitura. Então, a primeira é uma frase até de análise do discurso da Annie Orlandi, em que ela define leitura no livro Discurso e Leitura da seguinte forma, eu realmente gosto muito, e vocês vão entender por que eu gosto dessa definição. O que é ler? O que é leitura? Ler é desconfiar que o sentido pode ser sempre outro. Então, essa assunção de ler como desconfiança, eu até acho que Descartes deveria escrever desconfio, logo existo, né? Porque essa questão da leitura como desconfiança, ela nos prevê de uma série de possibilidades significativas muito maiores do que a própria resposta assertiva e do que as certezas que cada vez mais a gente vê como elas são abaláveis, né? Elas nos promovem. Então, isso é muito importante. Aí eu queria arrematar com um trechinho do conto O Espelho do Guimarães Rosa, que ele diz o seguinte, no conto: os olhos, por enquanto, são a porta do engano. Duvide deles, dos seus, não de mim. Ah, meu amigo, a espécie humana peleja para impor ao lantejante mundo um pouco de rotina e lógica, mas algo ou alguém de tudo faz frincha para se rir da gente. E então, né? Está no Espelho, que é um conto de 1962, dentro do Primeiras Histórias. E aí eu queria, assim, muito conversar com vocês, como eu tenho conversado ultimamente com os meus alunos, tanto de graduação quanto os de pós, né, com as diferenças de sensibilidade, talvez, mas porque eles estão, assim, completamente fissurados e apaixonados pela abordagem intermediática, né? E é interessante ver como eles estão procurando isso, justamente considerando a questão da expansão da narratividade, toda essa possibilidade intrincada de combinações que a gente tem, cada vez mais intensas, com as fronteiras cada vez mais imiscuídas e imbricadas. Então, é importantíssimo que nós estudemos e consideremos esses novos modos de ler, né? Essa percepção multimediática, plurimediática e transmediática dos fenômenos artísticos,
e científicos, inclusive, né? E então é assim muito importante, e às vezes eles compreendem até um certo ponto quando a abordagem é teórica, e aí eu preciso muitas vezes trazer alguns recortes ou até algumas figuras que faça eles pensarem sobre o que aquilo está acontecendo. Então eu queria mostrar a primeira figura que eu trouxe e ver o que vocês lembram ou acham, ou se alguém conhece essa figura, que é o próximo slide. Ele ainda não apareceu. Eu também não estou te ouvindo, Cris. Cris, seu microfone está no mudo. Será que ela congelou? Pronto. Então, já tem até um spoilerzinho do lado, né, para vocês saberem de que figura... Não, deixa eu só pedir desculpas, é que está muito lento aqui, eu não sei se a internet deu uma rateada, mas eu clico e demora um tempão para responder o meu clique, mas era só isso mesmo, vai, Cris. Tá, então essa é uma figura que é do Avatar, né, e é uma série televisiva de 2005, eu não sei se todos conhecem, né, e é uma cena que representa a ressurreição, né, a personagem de cabelos longos se chama Katara, e no momento ela exerce a função de uma curandeira, e ela está trazendo o Aang, que é o protagonista, de volta à vida. E tá vendo, Isadora já disse que ama demais esse desenho. Vocês conseguem pensar se esse desenho ele é alguma referência ou faz alguma referência a uma outra mídia que não está presente em sua materialidade, mas nós podemos pensar numa evocação ou numa alusão a ela, né? Então, vamos perceber pelo menos o sentido que nesse momento da cena, que é o episódio 20 da segunda temporada, mais ou menos no 43 minutos e 43 segundos, até é engraçado essa sincronicidade, mas do filme, né? E é uma parte chamada As Encruzilhadas do Destino. Então, dá para perceber que no momento ela está exercendo essa função de curandeira para trazer o Aang de volta à vida. Eu não sei se alguém pensou em alguma imagem, em algo semelhante. Então, já houve duas manifestações aqui dizendo que se trata da Pietà do Michelangelo. Então vamos ver o próximo. Vamos continuar pensando nisso. Como que isso acontece? Consegue passar o próximo, Cris? A gente só tem que ter um pouquinho. Pronto, e essa? Alguém conhece? Está lá do Chuck, também a segunda temporada da série. Aí eu queria que vocês observassem atentamente que tem a mesma formatação da anterior, né? E tem alguns detalhes mais explícitos em termos da coloração azul, que também remete, né, a Maria, que mesmo nas pinturas renascentistas e medievais, o azul era voltado a ela, e essa figura ainda está com véu, sendo que tem uma inversão que o sangue está nela, porque é um filme de terror, né? Então, assim, para nós irmos percebendo que existe uma matriz, né, e uma matriz que vai se reproduzindo diferentemente, salvaguardadas os contextos, as materialidades e o próprio contexto de aplicação dessa imagem, e o quanto ela vai sendo transferida e deslocada de sentido, e o que se mantém, que nos remete quase que imediatamente a Pietà de Michelangelo, né? Então, pode seguir, por favor, Cris? Pronto. Essa aqui é bastante conhecida de todos, né? E é uma peça única de Michelangelo Buonarroti, de 1544. E então tem assim um trecho
que diz que é bem interessante, que a gente talvez compreenda por isso o que eu pretendo trazer de uma maneira, inclusive, bem breve, para não ultrapassar o nosso tempo. Então, olha só, Pietà é a metáfora da dor materna que não tem nome, a morfologia de um sofrimento agudo que nos retira a fala e que nos dificulta as respostas. Pietà só é bela porque conhecemos a sua continuidade. O filho ressurgiu. Aquele momento não é definitivo. A dor é a ponte que a fez chegar ao lugar mais belo do seu coração. Então, esse é um trecho do Padre Melo, inclusive, que ele fala, ele tem essa visão, né, uma visão religiosa acerca dessa peça, que quando a gente pensa também esteticamente, ela tem uma composição piramidal, né, ela está dentro de uma pirâmide, e essa composição piramidal é também mantida nos outros dois exemplos anteriores, completamente diferente de contexto, mas que também traz para nós essa condição, talvez de uma maneira inversa, de uma maneira alterada, deslocada, mas o porquê dessa matriz, talvez porque ela tenha uma conformidade de base das aspirações humanas, ou dos sonhos humanos, ou dos desejos humanos, que se resumem numa compaixão diante da morte de um ente querido. E é interessante observar que existem muitas polêmicas, inclusive porque Michelangelo fez o rosto da Nossa Senhora, isso é sabido, né, bastante jovem, para uma mãe de alguém que teria 33 anos. E a identificação explícita que ele coloca, não dá para ver muito bem, tem uma faixa diagonal atravessada no peito de Maria, que é com o nome assinado de Michelangelo, o nome completo, ele tinha 4 nomes, né? Então, assim, importante nós pensarmos em como essa relação se estabelece, se ela é uma referência, então, sendo uma referência, ela é uma alusão a alguma mídia externa. Essa, nas outras duas anteriores, a mídia dominante não vai estar presente, que é a mídia evocada no caso de Michelangelo. Aqui a mídia dominante é Michelangelo, lá não. Então a gente vai trabalhar esses links com a referência em ausência. Então é uma alusão. Isso todo mundo rapidamente já percebeu. O interessante é tentar, no trabalho de análise de leitura, perceber os efeitos de sentido dessa composição, que é uma composição que aparentemente parece fácil, mas ela não é, porque embora ela traga, por ausência, a questão da Pietà de Michelangelo, ela trabalha simultaneamente com várias outras questões, inclusive para aqueles, alguns alunos, por exemplo, que não conheciam a obra de Michelangelo, não tinham feito essa associação, então foi uma associação feita posteriormente. E eu sempre penso que a ordem da associação, ela não compromete a construção do sentido, ela amplia o sentido originalmente construído. A próxima, por favor. Aqui, o que eu trouxe para vocês. Eu não sei se vocês conhecem um álbum chamado Pietà, do Milton Nascimento, né? E tem uma música dentre todas do álbum que se chama exclusivamente Pietà. Eu não sei se dá para ouvir um pouquinho, se a gente conseguiria. Será que dá para tentarmos ouvir um pouco, Cris? Se não der, também não tem problema, porque vocês já ficam com a referência e depois vocês podem procurar. Eu coloquei a letra também na próxima para vocês terem um entendimento dela. Então, já está tudo anotado, todo mundo gravou que tem quem não conhece. Eu acho que nós podíamos passar, então, para o slide seguinte. Enquanto está passando, eu continuo falando um pouquinho, porque o que salta aos nossos olhos em relação, quando se ouve as referências... Oi. Não está entrando a página do YouTube, mas dá... Eu não estou conseguindo te ouvir também.
Eu acho que nós podíamos passar. Não está aparecendo o áudio para vocês? Ele até aparece, mas eu não consigo. Eu não sei se alguém conseguiu. Aí eu tenho até um pouco de preocupação que trave, talvez seja tem um melhor. botão aqui, áudio da apresentação. Você quer tentar? Olha, vê se agora vocês ouvem. Sim? Não. Escutam? Não? Eu não escuto. Alguém escutou? Não. Não está saindo som. Então eu teria acho que mudar o compartilhamento. Mas vamos adiante, então. Vamos adiante, vamos adiante. Ok. Até para dar tempo que... Uhum. Então, enquanto passa, é isso que voltou pronto. Então, olha só, estabelecendo um diálogo que se corporifica na confluência das linguagens anterior que eu estava. Músico-literária e escultórica, a canção do Milton retoma alguns dos valores presentes na escultura de Michelangelo. Pode seguir no próximo. Ok. Nossa Senhora mantém no colo o Cristo morto, como se fosse um menino adormecido. Ela é jovem, como quando Cristo era menino. Talvez a estátua queira ser exatamente isso, uma visão, ou melhor, a previsão ou a prefiguração que a Virgem tem da paixão do Filho, que a Virgem tem da paixão do Filho. À previsão liga-se imediatamente o lamento, o gesto demonstrativo da mão da Nossa Senhora, desde que a previsão se tornou, infelizmente, verdadeira. Seria a previsão de que a vida dela, a alma dela, seria atravessada por uma faca. Essa é a previsão que está escrita no Novo Testamento. Então, é interessante nós observarmos que tem essa relação de compaixão, essa relação de cuidado, essa relação de dó, de pena. Entretanto, o que é interessante é que existe uma possibilidade de uma modificação dessa leitura, como a canção nos lembra e nos apresenta. Eu acho que o próximo é a letra da canção do Milton, Cris. Aqui, antes da letra, era a questão que eu queria trazer para vocês, que eu não sei se vocês assistiram ao filme, acredito que sim, pode voltar lá. E aqui tem a letra, depois a gente volta no cartaz do Central do Brasil. Então, essa é a letra do Milton. Reparem, quando teu olhar comigo, guarda o teu olhar comigo, tenho o teu manto abrigo, vem me amparar, vem me trazer a voz que pode me socorrer, para não sofrer a hora má, deixa o meu corpo em teu coração. E o que é interessante é que, na canção do Milton, na terceira estrofe, que é o 13º verso, quando a gente conta na vertical, o que acontece é que o sujeito anunciador, ele está associado à noção de posse manifestada por verbos tipo guardo, tenho, que inclusive eu acabei de ler, E eu sempre lembro que guardo, em italiano, guarda que bello, guarda é reter nos olhos também, já que nós estamos falando sobre isso. Mas em português, eu fiz essa ligação, mas ele usou guardar e ter, que indicam uma posse, Só que essa ideia de entrega se manifesta depois pelos outros verbos, que eu até separei aqui, os verbos deixo e os verbos deito. Então, a gente pode estabelecer uma relação entre posse e entrega com a imagem do Cristo desfalecido nos braços de Maria. E nesse verso 13, tem essa alusão a uma escultura, quando ele fala, deita em meu peito largo. No entanto, a gente observa isso que eu acho assim, muito curioso, que vai me ajudar e vai nos ajudar no outro slide, que eu acho que é um dos últimos, que é assim, a gente percebe uma espécie de inversão de papéis entre anunciador e anunciatário, quando, por exemplo, deixa eu ver se está aqui, sim, no final tem assim, prometo a ti que um dia virá, verás o filho te proteger. Então, tem uma inversão de papéis em que aquele que está desfalecido e está sendo protegido
um dia volta para proteger. Então, toda essa inversão de papéis é possível e ela está incluída, inserida na própria tessitura da escultura, que é algo que a gente percebe, que nos ilumina quando a gente lê a canção de tantos séculos depois. Então, isso que é um processo interessantíssimo, que a composição intermediática nos permite, nessa via de mão dupla, mão tripla, que há um processo, aquela frase conhecida de todos nós, que é o processo de iluminação mútua das artes, né? Então, volta para o Central do Brasil. Como nós falamos em inversão de papéis, uma das questões, assim, que quando eu assisti a primeira vez o filme, que eu vi o cartaz, e essa é uma cena, né, eu vi que poderia ser uma Pietà invertida, né? Então, você vê a cena entre Dora e Josué. Josué vai remeter de alguma forma a Jesus, e Doron em grego é dádiva, né? Então, a gente observa que essa cena foi depois de uma profissão, eu escrevi aqui, de Nossa Senhora das Candeias, que é no interior de Pernambuco, e assim, ela tomou, digamos, um chá de ritual, foi tão forte, tão intenso, que ela desmaiou, ela desfaleceu, e ela sai do lugar onde eles estavam, com as velas, com as luzes, com todo o aparato ritualístico, e ela sai, e ela está desfalecida, e quem vai protegê-lo é o menino, que em princípio não tem papel de filho, mas nesse momento exerce, porque esse momento coincide com uma virada do filme, é um turning point, porque ela, daquele cinismo, daquela frieza, que ela chega inclusive a vendê-lo, né? Depois ela volta completamente, retoma esse fio de amor, no sentido de que a proteção vai ser exercida pelo filho, que assume momentaneamente um lugar de pai. E quando nós confrontamos com a própria escultura do Michelangelo, o fato da Virgem Maria ter uma idade que não corresponde ao filho que teria 33 anos, você também já começa a entrever que Michelangelo também colocou outras linguagens dentro do que parece que pode ser normalmente ou cristianamente interpretado de uma forma, e nós podemos pensar em muitas outras formas, inclusive refazer o sentido de amor e compaixão, né? De entrega e compaixão, como também o seu lado de domínio, de posse e de proteção, todos intrincados, tá? E é interessante que aí, para finalizar, a questão que se pensa é uma alusão, né? Falei ilusão, mas é uma alusão a Pietà, e sempre alguns alunos perguntam, mas professora, como a gente pode ter certeza que é isso? Falei, certeza? Nunca vamos ter? E se a gente perguntar para o diretor e para o roteirista? Eu falei, no nosso campo, a verdadeira intenção autoral, se é que ela existe, é inapreensível de nossa parte, porque o que chega até nós e que é mais mensurável são os efeitos de sentido que as composições nos provocam. Então, de nós podemos falar. E aí, como não se está certo ou errado, e não vale mais essa adjetivação, mas se é coerente, pertinente ou incoerente com a narrativa fílmica. E quando a gente percebe que há inversões o tempo inteiro, até quando ele que procura o pai que ele não chegou a conhecer, a viagem inverte o eixo de migração norte-sul, né? E aí vai permitir também que o menino redefina e reescreva a sua própria história. Ela é uma professora aposentada que escreve cartas de amor para os outros, né? Então, todo um trabalho, quando a gente vai percebendo, de inversão de sentimentos, de cenas, de procedimentos e de comportamentos. Então, e também o filho no lugar do pai, né? O filho no lugar exercendo até uma função materna em relação à sua própria mãe, né? Que não é propriamente mãe, mas exerce a função de. Então, com todo esse jogo, a gente vai observando, né, com essa abordagem intermediática, é uma outra compreensão do musical, do literário, do escultórico, porque a própria letra do Milton Nascimento, ela é uma letra com um poema bastante, né, que a gente poderia considerar um texto literário
como se observa com muitas letras, né? Elas têm já essa junção rítmica com o musical, mas ela isoladamente, como nós compartilhamos aqui, é um poema, né? Então, mais uma vez, a gente vê toda essa ligação. Então, só que para finalizar, todo esse espetáculo de fé, falando da Dora, é novo para ela e tudo lhe parece maior do que pode entender. Dora é lançada nesse grande culto e, tomada de cansaço e transe místico, desmaia. Só a reencontramos no dia seguinte, numa calçada, adormecida no colo de Josué, que ampara a mulher tão só quanto ele, compondo uma imagem que remete a Pietà invertida. É o garoto franzino quem acolhe a senhora exausta e assustada diante de uma terra estrangeira aos seus olhos. Dora desperta no colo do menino, quando se percebe também menina e mais próxima do companheiro de viagem. Josué a acolheu e soube ter, uma simples criança, uma atitude que Dora também não teve com ele, né? Então, podemos seguir. E agora a palavra fica para minha querida Cristine. Muito bom, Cris. Então, a gente vai, né, costurando aí as nossas falas, não só entre nós, mas também com a fala da Ana de manhã, né? E essa parte final, aí afirmada pela Cris, acho que é muito importante, tem a ver com aquilo que a Ana falou de manhã, de como que a leitura ela nos instiga, né? Eu tenho até insistido com alunos por uma prática que, digamos, é uma prática didática do ensino básico, mas que eu acho que serve para todo mundo, que é o tal do diário de leitura, né? Então, todas essas coisas que vão passando pela nossa cabeça, enquanto a gente está lendo, que às vezes, né, as pessoas anotam no cantinho da página ou fazem um comentário quando é um PDF e tal, pode ser chamado de diário de leitura. E é muito interessante que a gente possa estimular isso, né, porque liga essa ideia, né, de superação dessa visão hermenêutica de que, não, mas o autor pensou nisso, não pensou, e foca, né, no processo de constituição de sentido junto ao receptor. Então, eu acho que isso é muito importante, o tema aqui, né, desse evento. Então, eu vou continuar nessa mesma linha, né, de pensamento e coloquei ali para vocês, olha, pensar os meios de comunicação e a relação entre os meios nos levou a novas perspectivas analíticas. Poderíamos dizer novas perspectivas de leitura, né? Porque a gente pensa sempre na análise só como um fazer, digamos assim, acadêmico, o que é, né, equivocado. Todos nós estamos sempre analisando mais ou menos aprofundadamente ao ler, né? Fazendo essas relações um pouco mais conscientes, um pouco menos conscientes, mas necessárias para a constituição do sentido daquilo que nós estamos lendo. Então, esse slide que eu coloquei aí é tanto no sentido daquilo que a Ana falou, e agora a Cris também reforçou, de que nós fomos, né, incrementando as possibilidades tecnológicas, os meios de comunicação foram se expandindo, né? Ela fez todo esse histórico aí do livro e da leitura, e até a Santa Ela tem lá as eras, né? E ela vai dizendo que vai passando por essa época multimídia até chegar à nossa era digital, né? Que vai engolir todos os meios pela convergência. Mas, assim, ao lado disso, o que eu estou tentando destacar quando eu digo, né, pensar os meios de comunicação e a relação entre eles, é porque surgiu toda uma vertente teórica
né, que nós estudamos aí no nosso grupo de pesquisa, do qual todos os aqui que estão apresentando participam. Então, a falta de um instrumental teórico, de um conceito, né, de uma perspectiva de estudos, também altera muito, né, a nossa possibilidade de leitura e compreensão. Acredito fortemente nisso. Então, claro que tem a prática, a gente não consegue mais pensar as coisas sem uma mídia estar interferindo na outra. Por exemplo, nós temos muita presença do audiovisual atualmente, ele está em toda parte, e os alunos, eu vejo, né, isso nitidamente, eles pensam a interpretação e a leitura deles muito filtrado pelo audiovisual. Não, porque eu estou imaginando aqui isso, e eles vão descrevendo o que eles imaginam, assim, imageticamente, e é muito interessante. Então, acho que ao lado disso tem também a questão teórica, quando um enfoque teórico ele ilumina uma via de compreensão, isso transforma muito da nossa leitura. E aí eu dou sequência aqui, né, mostrando que o meu propósito aqui, né, destacando e conectando com a Cris, é a gente pensar como que essa via teórica destacou elementos, organizou a nossa percepção de certos elementos, que eu tentei expor aqui nesse slide que está aparecendo, né? Nós temos relações entre a literatura e o audiovisual, entre o audiovisual e a literatura, né? Eu coloquei ali os livros, embora a gente tenha também a versão digital de todos os elementos que estão aí, e coloquei também a filmadora e o celular, porque o celular agora é filmadora, né? É máquina fotográfica e tudo. Então, como que de um texto literário a gente produz, né, um produto de mídia audiovisual, mas também ao contrário, né? De um produto de mídia audiovisual a gente produz um texto, a gente produz literatura. E ali no meio tem a mistura, né? Como que a gente pode elaborar um produto, né, de mídia qualquer, no qual interfiram várias linguagens e vários recursos midiáticos. Bom, dando sequência, eu coloquei ali, em termos de literatura audiovisual, a gente pode falar de vários tipos de adaptações de textos, né? Pensando digamos assim, nessa maneira sacralizada de pensar a literatura, que são os livros, ou qualquer elemento em que predomine a linguagem verbal. Depois, a ligação, na verdade, ficou ao contrário, né? Audiovisual e literatura, então, por favor, invertam. E aqui tem um problema conceitual que ainda não foi resolvido, eu acho que ao ser resolvido, talvez ilumine outras coisas, porque nós temos aí esse termo em inglês, novelization, então você pega um filme, e aí dali você adapta para um livro, e como é novel, em inglês fica novelization, em português já se fala novelização, isso é um problema terminológico, mas, além de tudo, tem um problema conceitual, porque a novelization veio ao mundo, né, esse nome apareceu para referir aí um tipo de adaptação para o texto verbal em publicações que eram únicas, exclusivamente propagandísticas. Lá no início do século XX, né, você ia lançar um filme, e aí, para o filme ter um pouco mais de status de arte, porque naquela época o cinema era meio considerado uma atração circense ainda, né, não tinha nenhum status assim de elaboração, de arte, de, né, produção culta. Então, eles lançavam, até antes do filme aparecer, aquela publicação, assim, como uma publicação de banca de jornal e tal, do texto. Mas, hoje em dia, o que a gente encontra é completamente diferente, mas o problema conceitual é que se usa o mesmo nome, então tem aí alguns livros já discutindo essas coisas, mas ainda é bastante confuso. E, por fim, ali o mix media, né, como eu disse,
recursos textuais, audiovisuais em produções diversas. Bom, eu estou falando mais em detalhes assim, de cada um desses 3 itens, né, que tentei dividir, mas é lógico que a gente poderia fazer subitens, colocar outros itens, mas, enfim, do livro a gente vai poder fazer um filme para o cinema, né, uma coisa para o rádio, seja no modelo antigo das novelas de rádio, seja no modelo novo, né, dos podcasts, dos audiolivros, para a TV, para o streaming, né, nós temos adaptações de literatura para o balé, para a música, e etc., etc. Até mesmo para escultura, para pintura, enfim. E aqui, ainda falando de literatura e audiovisual, eu coloquei aqui uma pergunta, né, para provocar. Eu tenho trabalhado aí com alguns alunos sobre isso, o teatro tem ali uma situação sempre ambígua, né? Ninguém duvida que Shakespeare seja literatura, mas ninguém pensa em estudar teatro mais a fundo no curso de letras. O teatro fica assim, né, sequestrado pelos cursos de comunicação, só que lá no curso de comunicação, onde eles estudam teatro, né, a linguagem do teatro e tal, eles não focam em literatura. Então, a gente fica com esse divórcio assim, muito estranho. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Eu sempre me questiono por que não tem mais estudo de teatro nos cursos de letras, né? Afinal, é literatura. O que vocês acham sobre isso? Eu vou ver se eu consigo acessar aqui o chat. Então, se alguém quiser mandar alguma coisa nesse sentido, fique à vontade. Então, fica a pergunta para vocês. E o teatro? O teatro também é adaptação? O que vocês me dizem? Alguém? Ih, tem um áudio que está tentando falar, mas está distorcendo, não consigo entender. Sábita levantou a mão, Cris. Será que ela que está falando? Eu não sei. Um som que não dá para entender. Então, eu vou esclarecer a pergunta. Se a gente tem um romance, né, e a gente resolve levar isso para o teatro, é claramente uma adaptação. Mas e quando a gente pega um texto como Romeu e Julieta, que é um texto teatral, né, dramatúrgico, a peça que você vai ver no teatro é a adaptação do texto do Shakespeare ou não? Essa é a questão. O Gabriel disse que acredita que sim, porque são evocadas novas mídias. Muito bom, Gabriel. E mesmo porque, né, como o próprio corpo do ator, maravilha, sim, é outra linguagem, a iluminação, o som, exatamente. Então, realmente, o texto dramatúrgico, ele é um texto muito aberto. Eu tenho lido teatro com os alunos e eles acham difícil. Eles falam assim, mas a gente tem que imaginar tanta coisa que não está dito lá. Onde eles estão? Né? Como que eles estão? Aí eu falei, ler teatro não é trabalho para pessoa acomodada, né? Tem mesmo que pôr os neurônios para trabalhar. Eu não sei se a Sábata quer falar, porque ela levantou a mão. Oi, Sábata. Ela escreveu, ó. Ah, tá. Eu acredito que tanto o teatro quanto os filmes, literatura. Claro, né? A gente está passando da literatura, continua sendo literatura. Mas aí é que está, né? Outro meio, outra linguagem. Eu tinha colocado ali no chat que segundo Molière, o teatro não é para ser lido, é para ser visto. Exatamente. Então, em geral, as pessoas acabam tendo tanta dificuldade para ler teatro que, inclusive na França, existe uma editora que transforma todas as peças do Molière em história em quadrinhos, com o texto integral do Molière, para facilitar a leitura do teatro, o que é uma adaptação também. Claro, claro. Porque já traz a parte visual, né, que a pessoa teria que imaginar. Então, eu coloquei essa provocação
porque ela evidencia a questão do meio, né? Como disse aí o colega, outro meio, outra linguagem, outros, né? Como diz lá o Ellison, são outras mídias técnicas, né? Você tem ali som, imagem, então isso muda muita coisa. Uma outra observação, Cris, ó. Deixa eu ver, apareceu bem rápido. Eu leio para você, para deixar. Agora eu abri aqui. Abriu. Mas muitos professores não acreditam que a literatura está também nos filmes e séries. O que vocês pensam a respeito? Eu acho que isso é muito fácil de resolver hoje em dia, Sábata. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem o desenvolvimento de uma área teórica que se chama narratologia. Então, você consegue abarcar com isso tudo que tem o desenvolvimento de uma narrativa, né? Seja uma história em quadrinhos, seja um filme, está tudo ali, está desenvolvendo, né, uma narrativa. Pode ser até um parque temático. O parque temático está, né, desenvolvendo uma narrativa. Então, isso aí... É porque, às vezes, as pessoas não conhecem, né, a questão da narratologia e tal. Então, é uma questão de você ter, digamos assim, um fluxo que vai poder conversar, né, um fluxo narrativo que vai poder conversar com muitos meios e muitas linguagens. E também não tem como mais a gente ficar separando rigidamente as produções artísticas e as mídias em artes enquadradas, em espaços enquadrados, porque aí a gente perde as misturas e as invasões. Por exemplo, invasões no melhor sentido do termo. Quando você vê, por exemplo, Dogville, que você vê que é toda uma estrutura teatral que os atores empreendem, né? Quando nós vemos muitos textos literários, os contemporâneos agora, que quando você ouve a descrição, parece que é um drone fazendo uma descrição panorâmica da cidade. Você também pode encontrar fade, zoom, né? Na narrativa da mídia verbal do texto literário. Então, se a gente não tiver essa abertura, a gente começa a lidar com exclusões e não com inclusões e entendimento dessas formas expandidas do texto literário, né? Então, e eu acho que o principal é a gente pensar que se o mundo está fazendo esses cruzamentos, essas fusões, como disse a Cris, você vai estar ensinando na escola uma coisa que é muito distante da realidade do que os alunos vivem, e eles começam a achar que a aula é sobre um negócio totalmente desatualizado, desinteressante, antigo, né? E aí você acaba dando aula para a lousa, né? Porque os alunos não estão se comunicando com você. Eu não sei se a Tabata ainda vai falar. A Nicole escreveu também, ó. Muitas estratégias narrativas se repetem nas diferentes mídias adaptadas à linguagem com a qual aquela mídia trabalha. Então, repete, e aí a gente pensa o igual e o diferente, né? Que exatamente por estar em outra mídia, não vai ser exatamente igual, mas vai ter ali muitas coisas em comum, né? Bom, eu fiz essa provocação do teatro aqui, por causa dessas questões, ou seja, quando a gente pensa no teatro, fica difícil de não pensar na linguagem, no meio, né? E olha só, meu próximo slide procura destacar elementos que surgem como novas perguntas a essa pergunta sobre o teatro, né? A adaptação, a literatura, enfim. Por quê? Porque vai envolver performance e presença. A gente agora, durante a pandemia, a gente teve uma experiência em que ficou muito clara essa questão da diferença entre comunicação e meios que envolvem presença, corporalidade, e outros que não envolvem isso, né? Então, a gente viu como o meio, dependendo do que ele coloca em jogo, vai fazer muita diferença na maneira como a gente significa as coisas, o efeito de sentido que faz. Eu me lembro muito bem, durante a pandemia, em aulas remotas, os alunos vinham me falar: poxa, professora, que bom que grava a aula,
porque toda aula eu tenho que assistir a gravação depois para ter uma certeza de que eu entendi, porque só assistindo a aula remota eu sempre acho que eu não entendi nada direito. Por quê? Né? Aí eu falava assim, mas isso acontecia quando a aula era presencial? Não, professora, nunca acontecia quando a aula era presencial. Inclusive, quando eu tinha dúvida, eu perguntava. Falava, mas por que você não pergunta, né, na aula remota? Ah, porque eu acho que não vai dar certo, vou ficar interrompendo. Enfim, todo o comportamento, toda a interação fica diferente, né? Então, essa questão da performance e da presença são muito importantes e elas são consequências das questões midiáticas, né? Não do texto em si, não da classificação que esse texto tem em termos de gênero e tal. E aí eu passei uma aqui. A Sábata escreveu mais uma coisa, Cris. Fala. Eu concordo plenamente com o pensamento de vocês. É muito bom encontrar professores que entendam sobre isso, que a literatura está presente em praticamente tudo. A literatura é vida, a arte, tudo que vivemos. Obrigada. E você não sabe como é felicidade ver alunos também que pensam assim. Sim. Porque tem aluno que também não pensa assim. Bom, o meu próximo slide está ali destacando que essa questão de atuar, né, que é a questão aí envolvendo o ator, no teatro principalmente, está ligada à questão da presença e está tanto no teatro quanto no audiovisual. Então, é interessante pensar que, com as devidas diferenças, porque um ator de teatro faz um tipo de trabalho que um ator de TV, de cinema, faz de outra maneira, não é exatamente igual, mas é atuação. E aí, essa atuação, essa presença vai estar tanto no teatro quanto no audiovisual. Só que no audiovisual é uma presença mediada, né? É isso que eu destaquei aqui para vocês no próximo slide. Vocês podem notar, olha, no teatro tem atuação presencial, presença não mediada, corporal, né? E no audiovisual, atuação remota, presença mediada, incorpórea. Mas vejam como a questão da mídia faz muita diferença. Se você assiste a uma animação, você sabe que não há pessoas ali atuando. Que diferença faz você assistir a um filme e você assiste pensando, nossa, esse ator atua muito bem, eu gosto muito dele. Por quê? Porque ele atuou, né? Você sabe que ele era uma pessoa com corporalidade, que estava ali atuando. As pessoas adoram medir a atuação dos atores. Nossa, mas naquela produção ele era engraçado, aqui ele é dramático, nossa, como ele é eclético, né? Engordou para fazer aquele papel, emagreceu para o outro. Quer dizer, toda essa questão de ser uma pessoa, né? E ter uma presença, mesmo que seja mediada, é muito importante para a nossa percepção, né? Bom, eu continuo aí nessa nossa reflexão, que é para a gente pensar junto, por favor, continuem se manifestando. Há uma oposição aqui, né? Porque a gente está falando de o mediado, não mediado, corporal, o corpóreo, né? Percebendo a corporalidade ali como algo que foi gravado, mas não como algo que está, como diz o Gumbrecht, à altura da sua mão, né? Você não pode ir lá depois do espetáculo pedir um autógrafo para o ator, porque ele não está lá, né? Então, alguém quis falar alguma coisa? Eu ouvi um barulho. Não. Então, eu coloquei aqui para vocês uma coisa que eu venho pesquisando há algum tempo, que se chama filme-teatro. Filme-teatro, ele é um filme que se quer teatro, né? Eu coloquei aqui, eu não sei se eu vou conseguir passar, um filme que é o registro do Frankenstein numa produção do National Theatre de Londres, e eles faziam um trabalho assim,
live, National Theatre Live, porque eles fazem uma montagem, superprodução e tal, no teatro, com a plateia, todo mundo assistindo, teatro normal, só que aquilo tem ao mesmo tempo em que o espetáculo se dá, tem uma produção cinematográfica, que há várias câmeras trabalhando ali enquanto a apresentação está sendo feita, isso é transmitido simultaneamente para cinemas de várias partes do mundo. Então, as pessoas vão ao cinema assistir aquele filme que dá uma sensação de quem está no teatro, né? Uma das pessoas que mais estudou aí sobre filme e teatro ultimamente, que é a Sandrine Simeon, ela fala assim, é um efeito de presença. Você sente como se o ator estivesse ali, porque você sabe que aquilo é um teatro filmado. Vejam como tudo isso, né, diz respeito à mídia, você está falando de elementos de mídia, e isso interfere totalmente na nossa maneira de perceber e entender. Eu vou ver se eu consigo passar. Esse aqui é um trechinho do Frankenstein, feito pelo National Theatre Live, com o Benedict Cumberbatch sendo a criatura. Está bem lento, né? Mas, assim, isso aí é início, a criatura está nascendo, não sei se vocês vão ver isso. Tem um som também, né, que seria bom se eles conseguissem. Pois é, não sei como que faz para pôr o som, mas, enfim, vocês vendo, dá para perceber que em vários momentos, quem está assistindo no cinema, olha lá, vê a plateia. Então, você se sente plateia entre plateias, né? Não é para dar uma sensação de que você está no cinema, não é isso que eles querem. Né? Eles querem que você realmente se sinta no teatro. Quando a gente está no teatro, você olha para o lado e tem ali uma pessoa assistindo como você, né? Tem esse lado da ficção ali, a partir da quarta parede, e da quarta parede para cá tem a realidade, as pessoas, né, e tal. Agora, isso é um pouco diferente no cinema, porque procura-se fazer as pessoas esquecerem que tem plateia, né? Tanto que o teatro gosta de interagir com o público, gosta que o ator entre pelo meio do público, da plateia, e tem toda essa, né, pelo menos o teatro, a partir de uma certa data, tem essa questão de quebrar a quarta parede. O cinema já é mais complicado nesse sentido, e a gente fica mais na imersão ilusória mesmo, na maior parte do tempo. Cris, eu pensei numa coisa que, quando a gente fala, inclusive, na palavra realidade, e dentro do trabalho artístico e midiático, a gente não está considerando realidade como um referencial tomado a priori para funcionar como padrão de imitação. Digamos, como se fossem vários níveis multidimensionais de realidades, já que a gente está falando assim. Porque, por exemplo, no filme teatro, tem o nível da realidade ali de quem está no cinema, na poltrona do cinema, tem o nível de realidade dos que estão assistindo e aparecem no filme, né, do teatro filmado, tem... lógico, as pessoas que estão lá, né? Enfim, é bem diverso. E aqui eu coloquei isso que a gente já tinha comentado, né? Como que um livro, mesmo que seja um texto dramatúrgico, ele precisa gerar um script de montagem. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, você vai assistir a mesma peça de teatro em várias montagens, elas são muito diferentes, porque esse script é outro. E, inclusive, eu já tive a experiência de assistir a mesma peça de teatro com o mesmo elenco em noites diferentes, e é diferente, a mesma montagem, a mesma peça de teatro com elencos diferentes, e também é diferente. Então, por quê? Porque a performance ela é efêmera, né? Se a gente filma, ela vira filme-teatro, filme de performance, né? Então, o script gera a presença no palco, e isso pode ser filmado, mas nunca é direto do texto, mesmo que dramatúrgico, para o palco. Teve uma observação, Cris. Fala, diga. Você lê para mim? Eu acho que é um link da Louisiana, National Theatre.
Ah, ela deve ter achado aí essa produção. Está disponível. Eles, Do durante a vídeo que pandemia, ela eles liberaram, Isso. porque precisa pagar, né, fazer uma assinatura, mas durante a pandemia eles liberaram. E vocês sabem o que é mais incrível dessa montagem do Frankenstein do National Theatre Live? É que os protagonistas, a criatura e o Victor Frankenstein, são os dois atores e eles trocam. Então, numa noite, o Benedict Cumberbatch é a criatura, na outra noite ele é o Victor Frankenstein. Eu esqueci o nome do outro ator, acho que é Daniel, não sei o quê. E aí você, lógico, você vai 2 dias ao teatro e é uma peça totalmente diferente, porque, né, eles trocaram os papéis principais. Enfim, então eu acho interessante porque o teatro ele explicita essa questão midiática, né, que durante muito tempo as pessoas tentaram esquecer e agora a gente está prestando atenção nisso. Talvez por isso, hein? Não sei, pergunto aí, não quero fazer intriga, deixar para vocês pensarem. Talvez por isso o negócio esteja lá na comunicação, né, do teatro e não na letras, né? Porque a letras não queria, até alguns anos, pensar na parte da mídia, da comunicação em geral. E o teatro é impossível não pensar nisso. O meu próximo slide fala da outra via, né? Até agora, o que eu estou vendo que está invertido, porque é audiovisual e literatura, tá, gente? Então, por favor, corrijam. Então, do audiovisual, eu recentemente fiz essa pesquisa. A gente tem um filme como O Labirinto do Fauno, do Guillermo del Toro. Ele escreveu o roteiro, ele dirigiu o filme, e 13 anos depois ele resolveu adaptar esse filme para um livro, que é o que vocês estão vendo à direita, à esquerda é o cartaz do filme, que é O Labirinto do Fauno, que ele escreveu, ele convidou uma escritora, né? Ele não usou o ghostwriter para dizer que foi ele convidou uma escritora afamada, que é a Cornélia Funke. Olha lá, ó, a Cornélia Funke, que é, né, muito famosa pela trilogia que começa lindo o livro. de tinta, sim, um coração de tinta, e eles escreveram juntos ali, e o livro é muito diferente, gente, muito diferente. E sabe o que é incrível? Que eles assumiram para ser diferente. Eles fizeram o filme, eu não sei se vocês conhecem, quem conhece o filme vai me dizer. Vocês acham que o filme Labirinto do Fauno é um filme para criança? Pergunta. Não é retórica, não, para responder mesmo. E está todo mundo falando, não, é um filme... Né? O filme começa falando do fascismo, né? Ali na época, na Espanha. Antes de aparecer qualquer imagem, vem um lettering, né? Falando a época histórica, o que estava acontecendo, aí começam as imagens. Então, ele sinalizou primeiro com a questão, né, ali do período histórico, com os problemas que estavam acontecendo. E aí entra toda a questão da menina e tal, e a parte, né, de, entre aspas, fantasia. No livro, não. No livro, a gente entra primeiro na fantasia. E essa parte histórica ela é muito levemente aludida. Há várias outras histórias inseridas, histórias muito dentro desse realismo maravilhoso, né? Ou agora essa ideia do fantasy e tudo. E então, na recomendação, né, tem lá, o filme não é permitido para menores de 16 anos. E na recomendação do livro o livro é recomendado para leitores na faixa dos 14 anos. Né? Não é que é proibido, é que talvez seja difícil entender se for mais novo. Mas o filme, vocês sabem que a censura se tiver menos de 16, você não entra. Né? Então, é bem diferente. E isso para ter aí um exemplo interessante de algo que não é aquela novelização ou novelization que primeiro levantou esse termo, que era essa publicação marqueteira, né, do
de Hollywood antes dos filmes como King Kong, é um caso famoso, né? Eles lançaram o livrinho na banca primeiro, e aí veio o filme, aquele King Kong primeiro, né? Bom, eu não quero ultrapassar o tempo, então eu estou aqui de olho. Eu coloquei como exemplo de mix media, que também é um pouco filme-teatro, já explico por quê. Ali em cima da cena, vocês estão vendo, está escrito Cão Sem Plumas, né? Que é um poema, um livro do João Cabral. Do Melo Neto. E aqui é uma montagem de balé, uma montagem de balé muito famosa, esqueci o nome dela, Kotler, o nome dela. Enfim, se vocês procurarem na internet, Cão Sem Plumas Balé, vai aparecer imediatamente. Mas eu coloquei essa cena porque vocês estão vendo os bailarinos no palco, e atrás dos bailarinos tem um filme. O filme foi feito com os próprios bailarinos, que estão fazendo movimentos semelhantes no palco e no filme. E isso é ao longo do balé quase todo, essa mistura, né, de mídias. Aí dá para pensar o que está mais importante, o que entra, o que está enquadrado no quê, mas tem cenas digamos, desses mangues em que as pessoas vão caçar caranguejos, e tem cenas em que são os próprios bailarinos que foram a esses locais e eles filmaram. E, é lógico, isso é um espetáculo, né? Mas... Débora Coker, Cris. Oi? Débora Coker. Isso, não é Kotler, é Coker. Isso, obrigada. E aí, quando você vai na internet, tem cenas, como esse que eu peguei aqui para vocês, do espetáculo, né? Você pode até ver o espetáculo todo, está no YouTube, e aí a gente está vendo de novo filme-teatro, né? Por quê? Porque a performance é efêmera, a presença, né? A corporalidade tem que ser ali mesmo ao alcance da mão, então você está vendo um filme sobre essa performance, né? Bom, e aí eu já vou me encaminhando aqui para o fim, e também outra maneira de interagir como mix media, que também acho que altera muito a nossa leitura, a significação, e quando a gente, né, esse foi o meu ponto desde o começo, a Cris falou dessa coisa da referencialidade midiática para a gente ler, e, né, eu estou falando tanto essa fusão, essa convergência que permite misturas de coisas que antigamente não eram possíveis, mas também pela nossa consciência midiática, né, teórica, que vem destacando as coisas e que faz a gente ter uma outra compreensão. Mix media é um termo levantado por vários teóricos, né, inclusive o mais famoso deles, aí, usado por muitas pessoas academicamente, que é a Irina Rajewski. E então aqui vocês estão vendo um espetáculo de teatro que é legendado através do celular. Então você vai vendo o teatro, vai vendo. Isso inicialmente foi um recurso para pessoas surdas, quando elas vão a musicais e outras peças, né? Lógico, a peça de teatro também, porque tem as pessoas falando, mas é mais difícil ler, né? Leitura labial quando é musical, porque as pessoas se movimentam muito no palco. Então, nasceu essa opção. Mas eu já fui a teatro em que essa opção era feita por causa do idioma. Já vi de duas maneiras. Você vai assistir a uma peça de um grupo estrangeiro que vem se apresentar no Brasil, e eles vão performar ali na língua deles. E aí você pode ver a legenda ou no celular, porque tem lá um Wi-Fi para disponibilizar um aplicativo, ou que antes de ter aplicativo, uma possibilidade mais antiga, que eu vi um grupo inglês que se apresentou ali no SESI, no alto do palco, assim, ali onde começa a cortina, né, o trilho por onde corre a cortina, tinha uma tela comprida em que eles iam projetando as legendas. Então, eles estavam lá, né, e graças a Deus, porque era uma montagem de Shakespeare, e não é fácil entender o inglês de Shakespeare, porque é antigo, né?
Então, você ia lendo a legenda enquanto você estava vendo ali a atuação deles. Então, aqui a gente também está misturando as mídias, né? O que é tradicional do teatro, que é o audiovisual, com o verbal da linguagem escrita. Tá? Então, a Ana falou aqui, ó, ela fez uma observação que é como na ópera. Também, né? A ópera já começa com o libreto, que vem aquela monte de informação, né? Coisa de apresentação de ópera, um caderninho grosso, né? De coisas, explicando a história e tal, né? E é engraçado, foi legal você falar, porque a ópera é mix mídia, tem várias linguagens e meios, tudo ali misturado, né? Música, dança, e também porque é muito comum que a ópera adapte textos literários, mitos, narrativas, né? E aí converte num libreto, e o libreto produz um script de montagem. Então, são vários processos midiáticos, né, em jogo. E aí, eu termino por aqui, mas deixo a pergunta para vocês, né? Não sei se vocês têm essa sensação. Depois que a teorização é feita, tudo parece muito óbvio, né? Como a Ana falou de manhã, né? No começo, todo mundo resistia a essa coisa do leitor, até a estética da recepção, e quando Barthes escreveu A Morte do Autor, foi aquele escândalo. Mas hoje em dia a gente pensa, mas não era óbvio? Como é que esqueceram durante décadas do leitor? Então, agora, eu fico pensando, como é que esqueceram durante décadas a importância da mídia, né? Do meio de comunicação ali em jogo, do tipo de linguagem e tal? Mas a verdade é que, antes de ter, né, ali uma perspectiva teórica refletindo sobre a coisa, muitas vezes a gente esquece que tem envolve aquele aspecto, né? Então, eu pergunto para vocês, não parece uma loucura, depois que a gente descobre uma coisa, como é que a gente não descobriu antes? E é legal pensar também como que a questão de conhecer, de ter o conhecimento teórico, não abole o sabor nem o prazer da coisa teorizada. Não, fica mais gostoso. Existe essa espécie de estigma, né? Que se você aprende muito, conhece muito, esteriliza o objeto midiático-artístico. Ao contrário, o Costa Lima, até num texto muito antigo, ele pergunta assim, quem presume que o conhecimento de fruta cítrica abole o sabor do limão? Exatamente. É como se você, sabendo qual é o tipo de problema na vista que você tem, vai deixar de você escolher, você vai deixar de escolher um óculos que é mais bonito, menos bonito, né? Não faz o menor sentido. Eu queria falar aqui das perguntas. Tem uma perguntinha aqui. Então, eu estou lendo aqui, ó, o Gabriel falou, o filme é uma mídia que é formada por várias mídias, nesse sentido, ele é as duas coisas ao mesmo tempo, mix mídia, combinação de mídias e mídia. Então, Gabriel, você, muito inteligente, percebeu que a coisa não é fácil. Eu acho que a única pessoa que deu conta de fazer as diferenciações que respondem a essas suas perguntas foi o Elstrom, porque ele vai fazer uma série de diferenciações. É assim, gente, o texto dele não é fácil, o negócio é grande, é complicado, ele não é didático, mas vale a pena conhecer, porque ele vai enfrentar essas, né? Ele vai diferenciar a mídia técnica, que dá a linguagem, né? Ali você sabe o suporte, né? A mídia básica e depois a mídia qualificada. Então, essas perguntas, na verdade, que você está fazendo, dizem respeito à mídia, como assim? Depende qual. E aí ele vai dar uma série de possibilidades, e a definição, né, de cada uma delas é bem complexa, para dar conta disso. Porque, se a gente for pensar, tudo é mídia, né? Até o Klaus Klüver fala, a gente não está acostumado, mas a gente devia pensar, balé é uma mídia. Sim. Né? Então, como assim? E aí, isso também responde à pergunta
dar para depois do Gabriel, e me perdi aqui nas perguntas. Depois a Ana Lúcia. Ana Lúcia, ela falou mix mídia e combinação de mídia. É a mesma coisa em termos terminológicos. O Kluwer apresenta uma certa diferença na combinação de mídias e mix mídia, né? Ele diz que a combinação de mídia... Pode falar, Cris. Não, é que assim, depende do que a pessoa está considerando como mídia, já vai fazer uma diferença, e depende do autor que está abordando isso também. Por exemplo, na Rajewski é a mesma coisa, mix mídia, combinação de mídia. Já o Kluwer faz uma diferença, entendeu? Então, são problemas de reflexão conceitual mesmo. A Laís recomendou esse aqui, que eu também recomendo. Eu sempre falo com os meus alunos, eles já sabem, a gente vai ler na Ana Luísa Ramalho. Sim, olha aí, ó. Já tem uma coisa para ajudar, que é o maravilhoso livro da Ana Luísa, para deslindar tudo isso. Então, a gente tem os colegas aí tentando difundir e, né, colocar ali um material mais didático sobre isso, porque é complexo mesmo, né? Mas eu acho, fica ainda a minha pergunta para vocês não acham que é uma loucura a gente ter passado tanto tempo sem considerar os meios, né, como elemento importante na hora de interpretar os textos? Eu me pergunto isso, falo, mas onde que a gente estava com a cabeça que a gente não estava dando importância a isso, né? Eu assisti uma conferência sobre Machado de Assis, e aí uma coisa curiosa que eu não sabia é que Capitu traiu ou não é uma coisa não do Machado e nem da época que ele escreveu, mas do nosso século, porque quando você começa a dar voz para o leitor, e que surge essa coisa, porque quando o Machado escreveu, ele não escreveu se traiu ou não, e é uma leitura que você pode fazer tranquilamente. Mas quando você dá voz para o leitor, aí sim, o leitor que vai perguntar, né? Não é o Machado que está dizendo, em nenhum momento o Machado diz no livro que houve a traição. E é o leitor crítico, né? Nem é o leitor, a grande massa leitora, porque quem levantou essa questão foram alguns críticos, né? Identificáveis aí. E aí, todas essas coisas que a gente vai se acostumando e que as pessoas ensinam como se fosse assim, canônico, né? Do tipo, Machado tem uma produção dividida em duas fases, a fase tal e a fase tal. Quem construiu isso foi a leitura dos críticos, né? E, inclusive, há quem questione esse tipo de leitura, né? E é também muito uma questão de ênfase baseada no interesse que se tem, porque se a questão de ficar viciado, que eu chamo absolutamente condicionado em Capitu traiu ou não traiu, that's the question. Se você fica nisso, você apaga, por exemplo, uma coisa que todo mundo passa batido, que é a formação do Bentinho. Qual era a formação dele? Ele começa estudando num seminário, então ele assim vai se tornar quase um expert em retórica na arte do convencimento. Depois ele sai do seminário por conta da Capitu e ele vai estudar o quê? Vocês lembram? Bacharel, advogado, gente, um mestre da persuasão. Então é esse narrador que tem esses dois pilares do púlpito e da tribuna que vão passar o livro inteiro nos convencendo acerca de uma verdade que ele quer enxergar. Então, e Machado também, numa esfera mais ampla, ele está mostrando, fazendo um raio-x da formação da nossa sociedade, da historiografia literária e cultural brasileira, que é calcada no púlpito e na tribuna. Não, essa coisa da leitura, né, que a gente está falando das mídias e essa coisa da voz ao leitor se junta com o fato de que os textos de Machado eles tinham uma percepção muito diferente por serem publicados em entregas, né, folhetinescamente. Então, isso muda muito. A gente agora, eu acho que
é possível que os leitores de Machado hoje entendam quanto está em jogo de construção da narrativa, de vários recursos que são usados quando você tem uma narrativa feita por entregas, porque as pessoas assistem série no streaming. E as pessoas sabem que tem muita coisa que é determinada nas séries do streaming por conta da audiência, por conta, não, vamos esticar um pouco mais essa série, vai ter a próxima temporada. E aí as pessoas falam, não, esticaram demais, ficou sem graça, devia ter terminado antes, ou tem aquela que você fala, nossa, terminou abruptamente. Por quê? Porque tinha razões financeiras. Então, assim, isso nos mostra, né, que realmente o meio vai ser importante. Só que agora a gente lê como livro e esquece. Tem aluno que me pergunta, por que ele faz capítulos tão curtinhos? Tem 50 milhões de capítulos em Dom Casmurro, ele não podia reunir nos capítulos maiores? Eu falei, não podia, porque era folhetim. Ah, é. Então, quer dizer, né? Eu acho isso, falo assim, nossa, a mídia realmente é muito importante, ninguém tinha, principalmente na letras, né, dado ouvidos ao McLuhan, mas, né, ele tinha muita coisa para dizer para a gente mesmo. José Arley levantou a mão. Fala, querido. José? José? Oi, eu só estava arrumando aqui. Acho que abriu a câmera. Tá. Eu quis falar, abrindo a câmera aqui, para primeiro elogiar, né, essas duas maravilhosas Cris. Muito obrigada. Nós somos as crises, mas sem a parte do sofrimento. Sim. Muito bom revê-las, né, rever todo mundo aqui. Que bom estar participando, né, apesar de toda a tragédia que está acontecendo aqui na nossa história. Mas é muito bom ouvir vocês de novo, falando, né. Eu tenho tanta anotação aqui, eu anotei tanta coisa que é até difícil contribuir com alguma coisa. Tudo foi muito bom. Os exemplos que vocês usaram foram ótimos exemplos. Eu acho que são exemplos muito são perfeitos para a gente fazer um trabalho de criação. Assim. Aquela ideia do leitor crítico, na verdade, é que faz a adaptação ou a transmediação para as novas mídias, né? E eu gosto bastante porque eu venho, principalmente das artes visuais, eu sou da comunicação, tá? Me formei na comunicação, venho da formação das artes visuais, da artes plásticas, trabalho com cinema também, né? Então, eu estudei a literatura posteriormente, né? Adoro a literatura, então eu gosto muito de todas essas ideias que a gente consegue tirar. E falando da questão do script, né, a diferença da interpretação, cada caso é um caso, depende do recorte que a gente faz, aí pegando vários recortes que vocês colocaram ali, quando a Cris falou da questão do Pietà, do Michelangelo, né, só relembrando que são 3 Pietás, na verdade, né? Não é só uma. Sim. Então, a Pietà que a gente conhece, que é a famosa, é uma Pietà que foi, digamos assim, escolhida, né? Acho que foi a primeira, né? Quando ele tinha 25 anos, depois ele fez mais 2. Inclusive, a primeira teve toda uma discussão em cima dela, já que ele retratava a Maria com uma beleza incrível, né? Ele foi criticado na época, então a segunda Pietà dele já tem inclusive Nicodemo segurando, digamos, Jesus, para mostrar que também tinha mais alguém junto, né? Tinha a Maria Madalena também, a Maria junto, e a terceira Pietà, quando ele tinha 76 anos, que ele não terminou, né? Todas as obras maravilhosas, mas enfim, o recorte que ficou foi a primeira Pietà, né? Que é aquela Pietà que, digamos assim, de uma maneira mais imagética, de uma maneira mais visual, é a que mais surpreende. Né? Então, essa imagem é a mais bem construída no quesito beleza contemporânea, inclusive, né? Para várias coisas, né? Então esse recorte, essa escolha desse leitor crítico que vai fazer essa adaptação, essa transmediação é muito importante. Tem um artigo que eu escrevi junto com o Jameson, que está inclusive assistindo aqui, eu já verifiquei ali, né? Que a gente fala sobre a questão da adaptação do livro para o filme, e a gente usa o exemplo que a Ana Munari falou hoje de manhã, que é o Blade Runner, né?
faça que nem ela, olhem, né? Vocês precisam assistir, que é a adaptação... Primeiro, né, José? Que é a adaptação do livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, né, do Philip K. Dick. Teve uma manifestação quando ele foi adaptado para o cinema pela primeira vez. O Dick, o autor, ele mandou uma carta, essa carta está disponível em alguns livros, né, reclamando do que eles fizeram com a obra dele, porque a obra não menciona as ovelhas elétricas, né, que é um dos pontos principais da história, não menciona muita coisa, que a história do cinema acabou virando uma perseguição de caçadores de androides. E aí, quando ele viu as imagens, isso está no artigo, tá? A gente pode passar depois para você. Quando ele viu as imagens... Por favor, Zé. Quando ele viu as imagens, as primeiras imagens disponibilizadas do filme, antes do filme ser lançado, claro, ele mudou completamente de ideia. Porque aí ele disse que eles conseguiram fazer tudo aquilo que ele imaginava, e até o que ele não imaginava. E a partir daí ele mudou de ideia, começou a defender o filme, leu um novo script e aprovou completamente, porque ele conseguiu ver aquilo que ele imaginava no seu próprio livro. Né? Então a adaptação continuou, eliminando grande parte das ideias do Dick, inclusive das ovelhas elétricas, que não estão ali, né? Continuam não estando até hoje. Mas o filme foi um fracasso na época, mas depois virou um grande sucesso, né? Inclusive vai ser lançada uma série agora sobre também, né? Então, essas nuances dessas adaptações, né, vem muito desse leitor crítico, né? Esse leitor que está vendo, que tá percebendo que gosta da obra, vocês falaram do Bentinho, da Capitu, né? Está fazendo um material da Capitu exatamente agora, para ver essa conversa. E, realmente, é aquela ideia de fazer um recorte de alguma coisa que talvez vai interessar em outras mídias, né? Então, daí vem a questão comercial também, né? Muitas vezes é o que Então, depende muito desse leitor, dessa pessoa que está fazendo essa adaptação, né, para poder, digamos assim, criar algum objeto novo, passando para uma outra mídia. Né? Então, quer dizer, eu só quis contribuir com essa maravilhosa discussão de vocês, tá? Tem tanta coisa para falar, mas eu só queria realmente ver vocês falar e dizer que está tudo maravilhoso. Nossa, obrigada, querido. Agradecemos muito, assim, uma alegria para nós. Quando você estava falando, sabe que eu me lembrei? Lembrei também do primeiro Matrix, que eu não sei se vocês lembram, que o Neo escondia os dispositivos do Matrix dentro de um livro, e era o livro Simulações e Simulacros, do Jean Baudrillard, que sempre foi bastante polêmico. Então, ele deu uma entrevista uma vez que as irmãs Wachowski não tinham entendido nada do livro dele, que tinham feito tudo diferente do que ele tinha pensado. Mas essa polêmica também acaba sendo mercadológica no bom sentido, porque aí as pessoas começam a ler os dois, vem o filme de novo, lê o livro, e depois ele se acalma razoavelmente, né, para dizer que tinha sido uma ideia muito interessante. O interessante é a gente pensar que essas reações demonstram quanto essas mídias, como mídias qualificadas, né, na acepção do Wellington, elas vão ter aí um lugar na sociedade, um estatuto, né? Então, a gente fazendo esse tipo de análise, como o José estava comentando, evidencia muito isso. Sabe que você falando, José, eu me lembrei muito de um caso que, se você tiver ainda nesse tipo de pesquisa, vale a pena conhecer, que é a relação entre o livro e o filme, o livro A Ardente Paciência e o filme O Carteiro e o Poeta. Vocês sabem que o livro foi relançado com o nome O Carteiro e o Poeta, né? E o próprio Scarmeta, né, o autor do livro, ele comentou sobre o filme e ele disse que, como, né, você falou, o filme conseguiu captar tudo que eu senti, né? Em relação ao livro, e tem muitas diferenças, mas os dois são magníficos, né? Isso também traz, o que a Linda Hutt discutiu bastante, essa questão do preconceito, né? Qual que é a mídia superior? Sim. Qual que é a que né, você vai achar que é menos erudita, enfim. E sobre essa questão da Pietà, eu aproveito aqui para difundir, né? Eu e Cris publicamos um texto
sobre essa questão da leitura e intermedialidade, pensando em como uma temática como a da piedade, né, vai readaptar, né, você tem ali uma proposição, digamos, conceitual, abstrata, que está ali na relação da Pietà com Jesus, e como isso, como conteúdo, vai ser adaptado de várias maneiras, ela deu os exemplos. Nós escrevemos um texto falando sobre a experiência de fazer isso com alunos. Então, é bem bacana, porque essa transmediação, essa referencialidade que vai mudando de expressão leva os alunos a uma consciência crítica muito interessante, que sem a mudança de mídias eles não atingem tão facilmente. E José Arley, não sei como te chamo de um jeito melhor, eu tenho uma dúvida que eu não lembro se no livro tem um detalhe do filme Blade Runner que eu acho magnífico, que é quase no final, quando eles estão fugindo, que ela corre e aí aparece um close, ela está com um sapato de salto fino e ela pisa num origami. É uma cena assim, muito rápida, que é um origami de unicórnio. E ela pisa nele e a coisa. Isso não é mencionado, não é citado, e até a gente nem observa, né? Isso tem que ver mais de uma vez para perceber esse detalhe. Eu acho isso belíssimo, e o unicórnio tem uma simbologia de magia, de eternidade, né? E ela assim, ela amassa o origami com um salto fino, é uma cena muito assim inusitada, mas é bem interessante. Mas eu não lembro se isso foi um acréscimo da fílmico, né? Da direção e da roteirização. Tem, inclusive, essa cena é explicada, literalmente explicada, na versão do diretor do filme Blade Runner, que aí mostra realmente o porquê do unicórnio, o porquê de todas as situações, que muda bastante a questão da história, né? Mas no livro eu realmente não lembro agora se tem essa questão do origami, né? Origami, porque tem muita mudança, né? Porque o livro, no livro se passa em apenas um dia e ele retorna para casa no final. Porque, por exemplo, o filme não menciona a esposa dele. Sim. Né? Ele sai de casa, deixa a esposa e volta no mesmo dia, né? Então, são rumos completamente diferentes. Tem até uma curiosidade, aproveitando, que a questão o Blade Runner não existe no livro, né? E nem no filme. Blade Runner foi um nome usado, tirado de um roteiro, de um livro, não me lembro bem, foi retirado de um outro lugar e acrescentado porque tinha, digamos assim, uma questão comercial muito mais forte. Se vocês perceberem, ninguém fala de Blade Runner no filme, não existe no livro. Verdade. Né? É uma coisa completamente inusitada isso, né? Então, essa costura de vários elementos que muitas vezes não estão nos livros que acaba trazendo uma certa fama diferente também. Mas o livro é bem diferente, bem diferente. E aí eu sempre me lembro quando o Jürgen Brum fala que ele, digamos, resume ou estrutura a formulação das misturas intermediáticas em combinações, como a Irina Rajewski, e a outra ele coloca referências e tudo como transformações. E até eu acho interessante que sempre traduziram como transformações. Eu achei interessante, né? Então, e é mesmo, né? Porque são transformações, como você mesmo falou agora, que acontecem, né? Sim. Isso é interessante, porque aí a gente não hierarquiza e também não fica sacralizando o literário, porque embora eu ame também literatura, isso não tem a ver uma coisa com a outra, se a gente coloca num altar inquebrantável, indelével, tudo vai ser profanação, então não tem sentido, né? Não tem porque o preconceito é ruim em todas as suas formas, né? Até mesmo na área acadêmica, em objetos para analisar, né? Acho que, como a Ana falou de manhã, né? Como é que alguma coisa não merece ser analisada, né? Porque você vai aplicar uma teoria que não é bem vista, né?
Não tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Eu acho que a gente até ultrapassou o tempo. Desculpe, Ana. Sim. Ana Luísa. Imagina, vocês não ultrapassaram nada. Eu vou dar a palavra aqui para a Estela, que ela está nos ajudando, e daí, ver se ela quer falar mais alguma coisa. A gente ainda tem mais 20 minutos para continuar a conversa. Está tranquilo, tranquilíssimo. Tá ok. Ih, a Maristela está com um problema de som de novo. Maristela, você está com problema de som de novo. Maristela, você está com problema de som de novo. Alguma coisa acontece com a Maristela. Às vezes ela entra e tem essa distorção. Mistérios informáticos, a gente não sabe por que as coisas acontecem. Agora está... Esse texto de vocês, Cris, é de agora ou já... Oi? Alô? Oi? Está me ouvindo? Voltou. Voltou. A minha internet, ela está assim uma espécie de cavalgada das valquírias aqui, né? O tempo está muito ruim, tem muito trovão, muita chuva querendo chegar, então está meio complicado. E, bom, eu acho que essa mesa ilustrou um pouco o que a Ana Cláudia disse a respeito daquela leitura do Roland Barthes no Rumor da Língua, de ler com a cabeça levantada, né? E acho que é uma imagem bem interessante para isso. Acho que foi extremamente instigante a quantidade de ideias, de enlaces, né, que vocês apresentaram, e enlaces possíveis, assim. E eu só queria dizer uma coisa para a Cristine. No meu curso, licenciatura português-francês, na UFPEL, a literatura de línguas francesas é dividida em 4 partes, em 4 semestres. O 4º semestre é teatro. Ai, que maravilha! Né? E então, assim, essa sua conversa sobre o teatro me toca particularmente, porque além de eu ser responsável por essa disciplina de literatura 4, eu também trabalho com leitura dramática dentro do curso de língua francesa. Então, para mim, o teatro ele tem essa dimensão da Ana Luísa, que diz o que Molière dizia, que o teatro é espetáculo, ele é para ser visto, mas tem também a fala do Musset, né, que é um outro autor francês do século XIX, que também existe o teatro da poltrona. Né? Então, o teatro tem essa dimensão de muitas coisas, né, de corpo falando, e eu acho que é uma pena realmente que os cursos de letras... Existem outras universidades que têm também tem esse momento que a literatura se volta para o teatro, né? Acho ótimo vocês estarem trabalhando e trazendo isso, né? Porque acho que é de uma riqueza assim enorme, né? E então, gente, eu perguntaria só se alguém gostaria de fazer mais uma pergunta para as professoras. Vamos ver aqui no chat. Acho que não, então acho que só nos resta agradecer, né? Temos em seguida, às 4h30, a fala do Alex, e a gente pode tomar um café, quem sabe. É uma boa. Não é? Muito obrigada, foi um prazer escutar vocês. Um prazer também, Maristela. E olha, parabéns por esse curso, viu? É realmente um diferencial de vocês. Muito legal. Bom, agradeço também, viu, Maristela? Nós estamos assim, muito felizes de estar aqui, agradecendo a Luísa. Então, nós agradecemos muito a presença das crises, que são excelentes, que estão assim, em sintonia perfeita, né? E trouxeram um assunto tão assim, caro para a gente, é interessante, falando de uma forma claríssima, super tranquila, como se fosse uma coisa facílima, né? Todo mundo está achando que tudo que vocês estão falando é tão tranquilo, porque vocês conseguem trazer para a gente
numa linguagem acessível para todo mundo. Então, a gente só tem a agradecer muitíssimo a presença de vocês e vamos continuando. Daqui a pouco temos o professor Alex por aí. Sim. E, Ana, a gente agradece e dá os parabéns pelo evento, né? Pela iniciativa muito bacana, super organizado, e você é 10. Eu, como sempre, assino embaixo. É ótimo ter colegas 10. Então tá bom, gente. A gente se vê, então, Sim. na próxima palestra do professor Alex, que começa às 4h30. O professor Alex está saindo da PUC, de Belo Horizonte, para ir para a cidade dele, para poder falar com a gente. Nossa, meu Deus. Bom, então, até lá. Até daqui a lá, pouco. boa tarde. Até daqui a pouco. Bom Tchau, café. gente. Bom café.